Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal UThermo e neste vídeo nós vamos fazer uma conclusão do que nós vimos no encerramento da aula de número 1. Então, nós vamos aplicar o conceito de equilíbrio de fases, agora visualizando isso no diagrama PT para uma substância pura. O gráfico que aparece na sua tela com certeza já foi alvo do seu estudo na disciplina de Termodinâmica 1. E você sabe que ele possui 3 diferentes curvas e gera aí 3 diferentes regiões, que são os estados de agregação de uma substância pura. Na região mais à esquerda, a gente tem a presença apenas de uma fase homogênea sólida. Nós temos no intermediário a fase líquida e, por final, a fase vapor. O que provavelmente você não sabia é que o conceito de equilíbrio de fases que a gente deduziu para uma substância pura, ele também pode ser visualizado nesse gráfico. Pensa comigo no seguinte, quando eu estou caminhando aqui nessa linha entre a fase líquida e a fase vapor, eu tenho uma condição de coexistência de fases, ou seja, líquido e vapor existem simultaneamente para essa substância pura. E por que isso ocorre? Porque nessa condição, a energia de Gibbs molar da água líquida deve ser igual à energia de Gibbs molar da água na fase vapor. Por isso, caminhar sobre essa linha que divide as fases líquida e vapor precisa necessariamente obedecer essa equação que aparece aqui na sua tela. Semelhantemente, caso eu estiver caminhando sobre a linha de fusão ou linha de solidificação, aquela que divide as fases sólido e líquido, a gente também encontraria que a energia de Gibbs da água sólida deve ser igual à energia de Gibbs molar da água líquida. E, por conseguinte, se você estiver caminhando nesta linha, que é a linha de sublimação, você vai observar que a energia de Gibbs molar da água na fase sólida deve ser igual à energia de Gibbs molar da água na fase vapor. Veja que o conceito que nós obtivemos na aula, ele deve ser obedecido para a criação dessas linhas de coexistência de fases. Mas aí, você esperto deve estar pensando, e este ponto? Bem, este ponto é o ponto triplo. E qual deveria ser a exigência em relação à energia de Gibbs para encontrarmos o ponto triplo de uma substância pura? Bem, no caso do ponto triplo, 3 fases coexistem simultaneamente. Então, neste caso, a gente observaria que a energia de Gibbs molar da água, tanto na fase líquida, quanto na fase sólida, quanto na fase vapor, deveriam ter um resultado numérico igual. Isso é interessante porque combina aquilo que você viu em Termodinâmica 1 com esse conceito novo de equilíbrio de fases de Termodinâmica 2. Além disso, nós também podemos fazer uma análise da regra de fases de Gibbs observando o gráfico PT para a substância pura. Então, relembrando aqui que a regra das fases de Gibbs ela é dada por essa equação, F igual a 2 menos π mais n, onde π é o número de fases e n o número de compostos. Bem, nesse caso, nós vamos aplicar a regra das fases para esse diagrama em diferentes pontos. E o que a gente gostaria de saber é quantas variáveis intensivas são necessárias para caracterizar cada um dos pontos que eu vou mostrar para você agora. Então, por exemplo, imagina que você tem o ponto A, e o ponto A está aqui, na região de vapor. Quantas variáveis intensivas caracterizam o ponto A? Bem, se a gente aplicar a regra das fases, nós temos F igual a 2 menos. Como esse ponto A está numa região só de fase vapor homogênea,
Então, nesse caso, eu tenho uma única fase. E como eu estou tratando da água pura ou de qualquer outra substância pura, N vale 1. Fazendo a conta, eu tenho que F vale 2. Ou seja, para caracterizar este ponto A, eu preciso necessariamente dizer qual a temperatura e qual a pressão deste ponto. Se você observar, é muito semelhante ao que você fazia no ensino fundamental para encontrar um ponto no plano cartesiano. Você precisava, para identificar um ponto, especificar x e y. Nesse caso, é a mesma coisa. Precisamos de duas variáveis intensivas para caracterizar esse sistema. No ponto B, a gente tem um ponto agora sobre uma das linhas de coexistência de fase. Nesse caso, coexistem as fases sólido e líquido. Então, aplicando a equação, 2 menos π, nesse caso, duas fases, e a gente continua tendo o diagrama para uma substância, então F vale 1. O que acontece aqui? Nessa condição, eu preciso especificar ou só a temperatura ou só a pressão. Então, se você especifica temperatura e você sabe que esse ponto está sobre a curva, você tem automaticamente a pressão e vice-versa. Qual que é o detalhe legal aqui? Você já deve ter feito isso utilizando tabelas de vapor. Então, se eu falo, busque nesse momento qual é a temperatura de saturação da água se a pressão dela for 5 bar e ela está numa condição de água saturada. Quando eu falo essa condição de água saturada, ela está sobre a linha de coexistência líquido-vapor. Então, basta falar a você qual é a pressão e você vai encontrar na tabela o valor da temperatura. Bem, o último ponto, o ponto C, é o ponto triplo. Então, quantas variáveis intensivas representam o ponto triplo? Se nós fizermos a conta, a gente vai encontrar que F vale 0. E aí você deve estar se perguntando, mas o que significa este 0? Significa que a gente não precisa especificar nenhuma variável intensiva. Quando a gente fala de ponto triplo, cada substância tem a sua. Então eu não preciso dizer qual que é o ponto triplo na temperatura tal. Não. Se eu falar qual é o ponto triplo da água, eu vou encontrar. Qual é o ponto triplo do metanol? Também eu vou encontrar. Porque na condição de ponto triplo, o sistema não precisa de nenhuma variável intensiva para caracterizá-lo. Bem, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se ficou claro a utilização do equilíbrio de fases no diagrama PT e também a aplicação da regra das fases de Gibbs para um diagrama PT, por favor, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. E se você é novo aqui no canal, não deixe de clicar no botão inscrever-se. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui do UThermal.